Olá, amigos da TVL, estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TV Legislativa, também através das redes de TV a cabo e também através aqui do portal da Câmara Municipal de Vereadores. Para você que está nos acompanhando, hoje vamos bater um papo com o secretário de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil aqui da cidade de Blumenau, Tenente Coronel ou Coronel Menestrina, Carlos Olímpio Menestrina. É um prazer tê-lo conosco, Coronel. Bom, prazer é todo meu, Marcão, prazer é todo meu estar aqui podendo falar um pouco sobre proteção e defesa civil para a nossa comunidade blumenauense. Hoje, em especial, nós estamos num dia de sol, um dia de verão, um dia que normalmente será de calor. Deveremos ter aí chuvas no final da tarde e aí algumas pessoas podem pensar assim, a Defesa Civil não vai trabalhar hoje. Muito pelo contrário, secretário? A Defesa Civil faz um grande trabalho que começa pela educação, não é mesmo? Exato. Na verdade, a Defesa Civil, ela trabalha em 5 ciclos bem definidos. A prevenção é o primeiro deles, que pode ser feito através de ações estruturantes e não estruturantes. Nessa entra aí a educação, a parte educativa do processo. Trabalha no segundo ciclo, que é a mitigação, que é a redução dos riscos que os eventos climáticos podem trazer. Na preparação, que é exatamente preparar a comunidade para o enfrentamento. Na resposta, quando aconteceu, e na reconstrução após o acontecido para voltar à normalidade. Na parte da prevenção, a nossa atuação, e principalmente depois do evento de 2008, decidiu-se numa grande mudança de paradigmas, de estrutura. Decidiu-se então por algumas iniciativas que até então não estavam sendo feitas. Uma delas é a parte educativa, investir em educação. Quanto mais o povo de uma cidade for educado, for preparado, for resiliente para enfrentamento, menos problemas aquela cidade tem. E para isso, em 2008, então foi decidido criar, primeiro, a estrutura de proteção e defesa civil como secretaria, com 3 diretorias eminentemente técnicas: a operações, que dá o primeiro atendimento, a geologia, que trata e estuda o solo permanentemente, e a meteorologia, que é fundamental para nós termos os avisos antecipados e podemos divulgar isso à sociedade para que a gente saiba quando vai acontecer e como vai acontecer e aonde vai acontecer. Então, essa estrutura, essa trilogia das 3 diretorias, ela é fantástica e é decisiva para que a gente consiga reduzir os impactos dos eventos quando eles acontecem, que Blumenau, historicamente, é sujeito aos eventos. Nós temos aí, da história de Blumenau, 102 enchentes. Ou seja, a cada 1 ano e meio praticamente uma enchente. E além disso, alia-se as trovoadas de final de tarde, que nós estamos agora nesse período de novembro até primeira quinzena de março, nós estamos sujeitos ainda a essas trovoadas, e também, após 2008, a movimentação de massa, que é o nosso maior desafio, que são os deslizamentos, que têm um poder destrutivo muito grande quando eles acontecem. Me diz uma coisa, a gente iniciou o programa falando já mais na área da educação. Qual é o trabalho que a Defesa Civil tem realizado em termos de educação e a importância desse trabalho, como o senhor colocou? Bom, nós temos, na realidade, 2 vertentes. A primeira é direcionada às crianças. Nós entendemos que toda criança, todo adolescente é o nosso futuro de amanhã. Então, desde 2008 foi planejado, 2013 foi instituído o primeiro programa, que é a Defesa Civil na Escola, com a presença dos nossos profissionais na escola para interagir e repassar a eles conhecimentos que levam à resiliência, que levam a uma formação de um adulto consciente. Em 2014, que é uma sequência da Defesa Civil na Escola, foi criado o Agente Mirim de Defesa Civil. Das 15 escolas que nós atendemos hoje com a Defesa Civil na Escola, selecionam-se 3 e essas 3 recebem no ano seguinte o Agente Mirim de Defesa Civil, que é um curso mais completo, fica o ano todo conosco, com reuniões quinzenais, práticas e teóricas, e aí sim se forma um adolescente já
consciente e preparado para, além dele ser um adulto consciente e resiliente, para ele possa interferir na sua casa, na sua família, na sua comunidade, levando noções de resiliência, levando noções de prevenção, dizendo o que pode e o que não pode ser feito também por parte dos adultos que ele convive. E isso desde 2008? Desde 2013 e 2014, que foram quando iniciaram. Certo. E também nós temos depois algumas ações direcionadas aos adultos, que são os NUPIDECs, que são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil, que foram realizados e feitos com segmentos da sociedade, associações de moradores, associações que representam algum segmento da sociedade. E o ano passado, então, nós ampliamos isso e fizemos o primeiro NUPIDEC. É uma novidade a nível nacional. Blumenau foi o precursor nisso, o primeiro NUPIDEC envolvendo as pessoas com deficiência, porque muitas vezes nessas comunidades essas pessoas estão inseridas e quando elas são afetadas por um evento climático, muitas vezes elas têm dificuldade e ficam com dificuldade para se locomover ou acessar até aos nossos abrigos seguros ou buscar um local para salvaguardar a sua vida. E este ano nós vamos ampliar isso para a Profamília, fazendo o Núcleo de Proteção e Defesa Civil com os idosos e também junto à Profamília, que é onde se encontram todos os idosos, fazer o meteorologista voluntário, né, que também ele irá ter uma participação decisiva para com a nossa diretoria de meteorologia, levando, além da prevenção, além das noções de prevenção, colaborar também com a nossa equipe para que a gente possa fazer, então, ter uma noção das condições do tempo e do clima no nosso município e ter informações precisas sobre, principalmente, os volumes de água que vão cair ou estão caindo. Hoje nós temos aqui na Defesa Civil os meteorologistas que prestam um grande serviço para a nossa comunidade. Tem funcionado bem esse trabalho deles, porque eles vieram para cá, foi instituído aqui de uma forma direta esse trabalho de meteorologista junto da Defesa Civil, diretamente, a partir de 2008. Qual é o resultado prático disso aí, Coronel? Eu tive a oportunidade, em 2008, de participar como coordenador de toda a operação de resgate e socorro da comunidade. E eu era comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros, à época, e o que nos pegou de surpresa naquela época, que nós vínhamos de um período chuvoso desde praticamente no mês de agosto, e nós não tivemos a informação daquela precipitação elevada, pluviométrica elevada, que aconteceu no dia 22 e 23. Se nós tivéssemos tido a informação, nós poderíamos termos desencadeado protocolos nesse sentido. E nós fomos pegos de surpresa. Por isso que nós tivemos a decisão de criar, naquela época, um sistema de meteorologia e previsão meteorológica para o município, que hoje é a Diretoria de Meteorologia. O Estado sempre teve um sistema de previsão meteorológica, que era o CIRAM-EPAGRE, muito eficiente, só que o problema é que o CIRAM-EPAGRE, ele fazia, e hoje a Defesa Civil do Estado também incorporou esse serviço, fazia e faz uma previsão genérica para o Estado como um todo. A nossa equipe de meteorologia, ela nos pontua no município qual é a região que vai ser afetada, qual é o índice pluviométrico que nós vamos enfrentar, quantos milímetros de chuva aproximadamente vai cair e em quanto tempo. Então, para isso, nós podemos antecipar avisos, alertas e também ações de atendimento, de socorro e resposta, se for necessário, para a própria comunidade. Então, para mim, hoje, não tem mais como abrir mão desse sistema de previsão meteorológica, porque nos dá embasamento técnico para nós atuarmos tanto na ação preventiva quanto na ação de resposta para com a comunidade afetada nesses eventos. Qual é o trabalho, por exemplo, a gente falou antes ali sobre alagamentos, sobre esses temporais de finais de tarde, em função até mesmo da própria alta temperatura. Tem como prevenir? Qual é o trabalho que é feito, por exemplo, agora no verão nesse sentido? Bom, primeiramente, eu vou responder de duas formas, em dois blocos. Primeiro, a responsabilidade da comunidade como um todo. Nós cansamos desde novembro a gente começa já avisando, dando entrevistas,
fazendo releases para a imprensa, para que nos ajude a noticiar, para que todas as pessoas que moram em Blumenau se preocupem em limpar ou verificar a drenagem dos seus terrenos, que é fundamental. Limpar as calhas, se não tiver, colocar calha, limpar o sistema de drenagem do seu terreno, limpar as bocas de lobo na frente da sua casa, não esperar só o poder público, que o poder público tem uma vasta gama de ações de trabalho, então não custa, na frente da minha casa eu faço isso, e lá na boca de lobo, se tiver alguma coisa que está obstruindo a passagem da água, tirar, limpar. Essa é uma medida, nós nos prepararmos para esse enfrentamento a essas trovoadas, que quando elas vêm, elas podem vir acompanhadas de chuva intensa, elas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, elas podem vir acompanhadas de vento e podem também vir acompanhadas de granizo. E isso a nossa meteorologia avisa. Agora, a preparação da comunidade, cada um precisa fazer a sua parte. De outra forma, o poder público também, claro, ele tem sua responsabilidade. Nós temos em Blumenau, eu até elenquei, eu informei isso ao prefeito, de 17 pontos crassos, 17 pontos históricos que a qualquer chuva, a partir dos 20 milímetros, esses locais alagam. Então, são ações e investimentos elevados que precisam ser feitos alguma hora. Não é fácil, porque hoje o sistema habitacional tomou conta dessas áreas, então tem que se encontrar alguma alternativa a nível de alguma ação estruturante para resolver esses problemas, porque a chuva, o que ela provoca? Alagamento. Se ela perdurar por algum tempo, ela pode também, claro, potencializar os deslizamentos. Mas no primeiro momento, o problema das trovoadas é alagamento e, claro, às vezes queda de árvores, queda de postes, queda de algum objeto em função de quando ela vier acompanhada de algum vento ou granizo, dependendo o tipo de trovoada que se forma. E é uma das mais difíceis de serem previstas. Os nossos meteorologistas trabalham arduamente nesse período, porque muitas vezes ela se forma no Alto Vale, chegou aqui próximo da Iau, ela desaparece. Às vezes não tem nada e ela se forma em cima de Blumenau. Então, muitas vezes os avisos são muito em cima da hora, em função exatamente desse fenômeno ser um fenômeno inconstante e se formar gradativamente à medida que as nuvens forem transportadas pela própria natureza, pelo próprio vento. E me diz uma coisa, é importante, você sempre fala, né, a prefeitura tem o seu papel, tem a sua função, tem a sua parte, tem o próprio histórico aí da Defesa Civil, os trabalhos que são desenvolvidos, daqui a pouquinho a gente vai falar das obras, né? Mas é importante essa participação da Defesa Civil, porque o próprio nome diz, né? Defesa Civil, né? Quer dizer, as pessoas têm que estar preparadas para essa defesa também, né? Sim, proteção e defesa civil. O órgão Secretaria de Proteção e Defesa Civil é órgão estimulador, mas nós não podemos esquecer também a nossa responsabilidade como cidadãos, né? Todos nós temos a nossa responsabilidade, porque muitas pessoas ainda, eles acham que o poder público precisa e deve fazer tudo. Não. Nós, como cidadãos, nós temos que fazer parte desse processo, até porque o nosso slogan é Defesa Civil, somos todos nós. Então, todos nós somos Defesa Civil. Nós, assim, como órgão público, nós somos que dá as diretrizes, que repassa as informações, que repassa as orientações, mas cada um precisa fazer a sua parte, e isso é fundamental e decisivo para que a gente tenha, assim, não tenha algum evento que possa trazer algum prejuízo à sociedade, né? Principalmente, eu falo no prejuízo a perdas de vidas, que eu acredito que é o nosso maior capital, é o nosso maior bem. E faz tempo que não morre ninguém nesse... Felizmente, eu tenho a tranquilidade de dizer que eu atribuo isso a todo esse trabalho que é feito, principalmente trabalho educativo, de preparação com a comunidade, que depois de 2008 nós não tivemos mais nenhuma vítima fatal provocada diretamente por eventos climáticos. Nós tivemos em 2017 aquele casal que acabou falecendo aqui na região das Itopavas, mas porque ele adentrou a um rio, a um ribeirão que estava alagado, né? E então ele provocou aquele fato, mas diretamente provocado por um deslizamento, por ter se afogado porque foi tomado por
uma tromba d'água ou por algum outro fator ou de uma enchente, nós não tivemos mais nenhum, e isso é um resultado que a gente pode somar e contabilizar como um fator positivo a todo esse trabalho que é feito não só pela Defesa Civil, mas por todos os órgãos que integram um grupo de ações coordenadas. Ali envolve várias secretarias da Prefeitura, vários órgãos públicos, tanto federais, estaduais, quanto particulares. Ô secretário, eu quero aproveitar a sua oportunidade para falar de obras, quero falar também sobre os simulados que estão programados para este ano, mas no próximo bloco, pode ser? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Coronel Carlos Olímpio Menestrina, secretário da Secretaria de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil aqui da cidade de Blumenau. É um minuto só e a gente já volta. A Câmara de Blumenau está de portas abertas para você, um espaço público para ouvir, orientar e aproximar as pessoas. Aqui o trabalho acontece todos os dias, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, com atendimento à comunidade, serviços gratuitos e muita orientação. As sessões ordinárias acontecem todas as terças e quintas-feiras a partir das 3 horas da tarde. Participar é um direito. Acompanhar as decisões também. Vem para a Câmara de Blumenau, ela também é sua. A Câmara é de todos nós. Ok, nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero fazer um convite para você. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, aqui no plenário da Câmara, nós temos as sessões ordinárias. Trabalho desenvolvido no plenário pelos vereadores. E a TV Legislativa faz a cobertura, transmissão ao vivo aqui, através do seu canal da comunidade. Então, faço convite para você. Acompanhe todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Para você que acabou ligando a TV agora, nós estamos recebendo o Coronel Menestrina, Coronel Carlos Olímpio Menestrina, secretário de Proteção e Defesa Civil aqui da cidade de Blumenau. Mas além do trabalho educativo, além de toda essa sistemática que é colocada à disposição da comunidade, algumas obras estão acontecendo e sempre acontecem no que diz respeito também à prevenção, secretário. Quais as obras que estão sendo realizadas pela Defesa Civil neste momento aqui na cidade de Blumenau? Lógico, sempre aí buscando a prevenção da cidade e do cidadão. Bom, sempre quando acontece um evento climático na cidade, a Defesa Civil elabora planos de trabalho visando buscar recursos a fundo perdido da Defesa Civil Nacional. Em 2023 foi o penúltimo evento onde nós elaboramos 32 planos de trabalho. Desses 32, 9 foram aprovados e no final do ano passado e início desse ano, então, encerrou-se o trabalho de análise dos projetos por parte da Defesa Civil Nacional e nós estamos agora, então, elaborando as licitações. A primeira delas é a famosa Rua Hardot-Hemer, né, que traz um grande prejuízo à mobilidade urbana daquela região. Já o processo já está concluído e dia 13 agora de março deverá ser aberta a licitação, o processo licitatório para ver os interessados em executar essa obra. A segunda obra é a Rua Progresso, que já está no processo, fase final de elaboração. O terceiro é a Walter Berner, aqui no Boa Vista, também já está praticamente concluída. E nós temos mais 6, que é a Rua Albert Keller, Laranjeira, Lauro Zomer, Adolfo José dos Santos, Ananias e Germano Kratz Neto, que estão praticamente na metade do processo licitatório para ser então concluído ainda este ano e as obras com certeza também concluídas ainda este ano. Do ano passado, em janeiro, da trovoada que houve, das trovoadas que aconteceram no início do ano passado, nós tivemos 3 pontos atingidos. Foi a Rua dos Caçadores, que a própria prefeitura acabou executando aquela obra, porque era uma obra menor e mais urgente. A Fidsdeck, onde rompeu a via
em função do volume da água. Ali nós conseguimos um plano de trabalho imediato e a resposta imediata da Defesa Civil Nacional, e nós concluímos em 3, 4 meses aquela obra. E a outra é a Rua Santa Maria, onde nós fizemos um processo licitatório, houve a empresa vencedora. Infelizmente a empresa não apresentou a documentação necessária e ela foi então eliminada. E a segunda colocada foi chamada e infelizmente ela também declinou dessa obra. Agora então nós vamos ter que reapresentar o processo licitatório, mas acreditamos que também esse ano seja concluído. Então nós temos 10 obras hoje que foram motivadas pela Defesa Civil com recursos a fundo perdido para serem investidos na cidade de Blumenau. Essas obras vão trazer um alento para essas pessoas, né? Com certeza, são obras fundamentais, decisivas, tanto para a mobilidade urbana, quanto para a segurança das pessoas que moram nessas áreas. E agora também, no evento de final de ano e início desse ano, que nós tivemos várias trovoadas com um volume de água bastante elevado, nós tivemos algumas pontes também que foram afetadas, e nós, inclusive, hoje estamos encaminhando 3 pontes para a Defesa Civil do Estado para que sejam atendidas com o tal kit ponte, para que então a gente possa refazer essas pontes, que são de madeira agora, de concreto armado, com pré-moldados, para que então essa comunidade seja também atendida com essas ações. E é claro que nós temos outras ações a nível de necessidade de recuperação de vias, porque às vezes a água ela provoca, o volume da água provoca alguns danos, mas aí a Secretaria de Serviços Urbanos está fazendo todo esse trabalho gradativamente dentro de um plano de trabalho que eles têm para atender todas essas demandas. Ô, Coronel, aqui na cidade de Blumenau e no Vale do Itajaí, desde que eu moro aqui na região, eu ouço falar do tal do projeto JICA, um projeto japonês que foi desenvolvido para minimizar as cheias aqui em toda a região do Vale do Itajaí. São projetos caros, são projetos realmente que trata aí de mitigação aí de enchentes e cheias, enfim, em toda a região. E a gente percebe que o projeto foi feito esses estudos, os estudos estão aí e alguns projetos são necessários que sejam feitos. O que está sendo realmente feito em termos desse projeto JICA, o que é realmente o projeto JICA e o que não vai sair do papel no que diz respeito a esse projeto? Bom, primeiro dizer de que as 3 barragens do Alto Vale já foram oriundas, produzidas pelos estudos feitos pelos japoneses, que o Japão é um dos países que mais investe em ações de prevenção relacionadas à defesa civil, porque lá eles são afetados por vários fenômenos, terremotos, maremotos, tsunamis, então eles muito frequentemente eles são afetados, então eles investem muito e trabalham muito nessa área. Então na década de 70 foram trazidos para Santa Catarina, porque Santa Catarina, principalmente o Vale do Itajaí, sofria muito com as enchentes. A exemplo da enchente de 83 e 84, que foram as duas, a 4ª e 5ª maior, e a de 83 foi a maior em extensão, foram 32 dias que ela ficou assolando a cidade de Blumenau. Então, em função disso, foram trazidos para cá, que já estavam por aqui, mas foram trazidos para definir ações de mitigação para o Vale do Itajaí. Disso saíram as 3 barragens do Alto Vale, e disso também saiu um estudo com outras ações, outras barragens que estão nesse estudo, no Alto Vale, se não me engano, são mais 9 barragens do Alto Vale, são aprofundamentos da calha do Rio Itajaí-Açu, correções do Rio Itajaí-Açu e alguns canais extravasores, e também os diques. Os diques de proteção que nós temos em Blumenau também fazem parte desse estudo, e nesse estudo tem a previsão de mais 3 diques em Blumenau, e, na verdade, 2 em Blumenau e 1 aqui no Boa Vista, que é Bela Vista, que é Gaspar, mas também é muito próximo a Blumenau. E além de um grande dique na Ilhota, e outros mais. Então esse é o grande estudo da JICA para a nossa cidade. E dentro desse estudo tem a previsão de 2 túneis que seriam feitos na curva do Rio Itajaí-Açu, perto da Toca da Onça, que sairiam esses 2 túneis lá próximo ao loteamento Sítio Figueiras, da Silvano Cândido da Silva. Então esse é um projeto grande, com volumes de recursos elevados, Eu até
O ano passado nós fomos instados a nos manifestar sobre isso, com a aquiescência do prefeito Egídio, onde nós nos reunimos e definimos, encaminhamos inclusive umas considerações. A primeira delas, que se isso for viabilizado, fosse feita uma avaliação do impacto que isso vai causar às comunidades envolvidas diretamente, principalmente na vazão dele, porque nós todos sabemos que água em linha reta, a velocidade é muito maior que ela contornando os ângulos que normalmente a natureza já constitui, mas também avaliar em termos de aplicação de recursos, porque são milhões de reais que precisam ser aplicados tanto no projeto quanto na sua execução. Porque Blumenau tem demandas antigas, mais prementes, que precisam ser avaliadas para aplicar de forma mais equânime, da melhor forma possível, os recursos públicos, né, que são escassos. Então, para isso, nós gostaríamos que o Estado ouvisse a cidade de Blumenau antes de definir essa ação de concretização desse túnel, porque nós entendemos que, por exemplo, as 17 ruas que sofrem frequentemente com alagamentos a qualquer chuva que acontece, elas precisam ser priorizadas também. E esses recursos nós entendemos que primeiro deveriam ser voltados para essa finalidade, para depois então discutir o túnel. O secretário de Estado de Defesa Civil, até o ex-prefeito Mário Hildebrand, né, andou anunciando na imprensa a possibilidade de fazer um projeto já para esses túneis. Então, teoricamente, a Defesa Civil de Blumenau teria outras prioridades no seu ponto de vista? Nós até somos favoráveis, desde que se faça essa análise desse impacto e, segundo, se houver recursos também para as outras demandas. Já a Defesa Civil do Estado já incorporou aqui o dique aqui da Pastor Oswaldo Hess, aqui próximo à Câmara de Vereadores, também para mitigar aquela região. Nós temos um dique na Rua São Paulo, que a estrutura física já está pronta, desde a década de 80, falta agora instrumentalizá-lo. E também nós já conversamos inclusive com o secretário Mário sobre a automação do dique da Antônio Traz, que hoje ele é feito manualmente através de motores de caminhão a combustão. Então nós gostaríamos, porque a nossa intenção é futuramente todos esses diques poderem ser operados remotamente da sala de Defesa Civil, não precisar mais do técnico em loco e sim feito de forma remota. Então esse é um contexto, mas com certeza absoluta que a Secretaria de Estado, o próprio ex-prefeito Mário, que ele tem um grande conhecimento da cidade, ele antes de definir e bater o martelo, com certeza ele irá ouvir ou pelo menos irá ler o documento que nós encaminhamos no ano passado, fazendo essas observações para que o recurso seja aplicado de forma melhor nas demandas mais urgentes que a cidade tem. Secretário, já encaminhando aí o encerramento da nossa entrevista, a Defesa Civil também nessa questão de educacional trabalha muito com simulados junto à nossa população. Quais serão os simulados, inclusive nesse domingo nós deveremos ter o primeiro, né? Quais os demais simulados que estão programados aí ao longo de 2026? Bom, Blumenau tem um planejamento já histórico, né, há mais de uma década. Blumenau, a própria Câmara de Vereadores decretou o mês de julho como o mês da Defesa Civil, então nesse mês, já há mais de uma década, nós fizemos uma vasta programação na área educativa, na área de preparação, da comunidade e também dos órgãos responsáveis pelo atendimento e enfrentamento a eventos climáticos. E dentro dessa programação sempre tem um grande simulado, né? Nesse ano nós vamos continuar fazendo. A partir do ano passado, a Defesa Civil do Estado decidiu então fazer um simulado geral para todo o Estado, envolvendo todos os municípios. O ano passado até nós participamos muito acanhadamente, com apenas um simulado de mesa, e esse ano então nós vamos fazer também uma ação diferente, que é uma ação que antecede a ação do evento climático, que seria uma ação preventiva, ou seja, retirar a comunidade quando os indícios apontarem que pode ocorrer algum problema, principalmente de deslizamento, que é o caso do Morro da Banana. 2008, o Morro da Banana, que é aqui no bairro Progresso, foi severamente afetado por deslizamentos,
E em função disso, nós queremos fazer exatamente essa evacuação antecipada para que, se um dia houver realmente algum indicativo que aquela região possa novamente ser afetada daquela forma como foi em 2008, a gente já tenha treinado essa evacuação, que essas pessoas direcionadas ao abrigo seguro, que é a Escola Padre José Maurício, exatamente para preservar a vida dessas pessoas. E por isso, então, nós convocamos e convidamos, e a comunidade aceitou de muito bom grado a participação dessa operação simulada, para exatamente treiná-las e também, claro, treinar as nossas equipes da Defesa Civil, de todos os órgãos que integram o Grupo de Ações Coordenadas, para esse tipo de finalidade, que eu acredito que é extremamente importante. Toda a população que está preparada, ela consegue melhores resultados quando tiver que enfrentar uma situação real. Outros simulados também estão programados, né? Sim, em julho, outro simulado com outra comunidade deverá ser feito. Nós vamos anunciar depois, gradativamente, que se aproximar ao mês de julho. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Obrigado, Marcão. Obrigado ao TVL. E eu quero deixar aqui a comunidade, a Defesa Civil, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Blumenau, que o prefeito, uma das primeiras ações do seu mandato, o prefeito Egídio, foi incluir a proteção, porque o nosso trabalho precisa ser realmente de proteção, não só de defender quando aconteceu, mas sim proteger, ou seja, chegar antes que o fato aconteça. Eu quero colocar a Defesa Civil à disposição de toda a comunidade, e eu, para aquilo que for necessário, me procurem onde eu estiver, que eu estarei sempre pronto para atendê-los e dirimir as dúvidas ou encaminhar as providências que se fizerem necessárias. Um grande abraço a todos. Sucesso na caminhada, Coronel. Obrigado. Este é o secretário de Proteção e Defesa Civil aqui da cidade de Blumenau, o Coronel Carlos Olímpio Menestrina. Com ele estamos encerrando o TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.